Olá, professor! Seja bem-vindo a mais um vídeo sobre realidade virtual. E eu, Lisandra Guterres, vou ensinar para vocês como fazer a modelagem tridimensional para a realidade virtual. Primeiro, é importante entender que existe uma integração entre softwares nesse processo, pois nós usamos a Game Engine e Unity ou Unreal para desenvolver o aplicativo de realidade virtual. E para fazer a modelagem tridimensional, existem vários softwares, como o Blender, o 3D Max, o SketchUp, enfim, o ZBrush. E você pode estar trabalhando com o software que mais tem familiaridade. Mas é importante saber como é feito esse processo de levar este modelo tridimensional para o Unity, que é a plataforma que nós vamos trabalhar neste curso. É importante você saber de que forma ocorre a estrutura do processamento na realidade virtual. Bom, esse é em real time, né? Nós chamamos em tempo real, onde existe um software desenvolvido, um aplicativo de realidade virtual, e este aplicativo ele é composto por modelos tridimensionais, pela parte de programação, de desenvolvimento, mais um ambiente interativo. Isso tudo é feito lá no Unity. Além disso, nós temos as ações do usuário, que são os hardwares de entrada, ou seja, o usuário ele pode determinar uma ação através dos controles, do touch, do smartphone, do teclado, enfim. Com isso, vai ser captada essa ação do usuário, que vai ser processada lá no aplicativo e vai emitir uma mensagem de saída, né? Que são as reações do sistema, por exemplo, com relação à visualização no display, o som também, né, é importante nesse processo. Então, compreendendo um pouco que isso tudo acontece em tempo real, o que é necessário? Que essa modelagem tridimensional seja low poly, ou seja, que ela seja simples, a menor taxa de polígonos possível. Aqui temos um exemplo da composição de um objeto 3D. Então, para vocês entenderem, na primeira imagem, o tigre ele está com a textura. Na segunda imagem, nós temos os polígonos, que são os vértices, digamos assim, aqueles pontinhos que compõem a malha do objeto. Então, quanto mais polígonos, mais denso esse objeto vai ser. Aqui na outra imagem de baixo, temos os edges, as lines, enfim, né, desse objeto, que é uma malha que vocês podem ver que ela está quadriculada. Então, existe uma explicação para isso, da importância da malha quad. Porque a malha quad, ela permite que seja trabalhada a animação tridimensional de uma forma mais fluida, ok? Só que a malha tri, ela na animação, ela pode criar alguns pontos indesejados ali, né? Não existe uma fluência de fato. Então, assim, é importante atentar para isso. É lógico que vai depender da intencionalidade de desenvolver este aplicativo. Por exemplo, se você quer desenvolver um aplicativo em que não vai ocorrer a animação de personagem, esse personagem não vai correr, não vai pular, enfim, talvez seja até possível de utilizar uma malha tri sem problema. Softwares como o SketchUp, ele exporta muitas vezes ali em malha tri. E ok, se é estático, isso não vai ser um problema. O problema é quando ocorre uma animação. Aqui eu trago dois exemplos também de malha tri e malha quad, que são low poly e high poly. Low poly é a malha ideal para se trabalhar com aplicações de realidade virtual para smartphones. Por quê? Porque é uma malha menos densa, com menos polígonos. A malha high poly ela é extremamente pesada, ela é muito utilizada na modelagem de personagens, por exemplo, e não que a gente não possa ter personagens nas aplicações de realidade virtual, mas é necessário adaptar, fazer uma topologia para uma malha low poly. Porque pensem, nós vamos estar utilizando os smartphones. A capacidade de processamento do smartphone ela é limitada, por isso que não pode ser muito pesado. Aqui também temos um mapeamento de textura, o VW, como é chamado no 3D Max. É importante abrir essa textura, né? Ter a textura separada. Então, principalmente no caso aqui de personagens, isso fica mais evidente, né? A textura ela está bem mapeada de fato. Nós temos essa planificação que pode ser feita nos softwares tridimensionais. E como eu disse para vocês, né? Tudo depende muito. Por exemplo,
se você está trabalhando com SketchUp, muitas vezes não vai ser necessário fazer toda essa planificação, porque você pode ir lá no próprio software e ajustar a textura e exportar ela, então depende. O 3D Max ele permite essa planificação. Isso seria o ideal, ok? Mas existem maneiras de desenvolver mesmo sem ter todo esse processo de planificação. Tá? Mas é importante atentar que a textura ela deve estar bem posicionada. Aqui no mapeamento de textura também temos os canais, né? Diffuse, Bump, Normal Map. Então esses canais vão permitir principalmente o Bump e o Normal Map ali, eles vão permitir essa sensação de profundidade no objeto. Que o Diffuse ele vai colocar a textura de maneira bidimensional, vamos dizer assim, né? E ali através dos efeitos, por exemplo no Bump, quanto mais claro, mais saliente vai ser essa textura, quanto mais escura, mais profunda. Isso tudo, esse efeito tridimensional é criado a partir da imagem. E isso facilita muito o processo. Por quê? Porque não é necessário ter uma malha densa para criar este efeito. Este efeito pode ser criado apenas usando esses canais. O Normal Map ele é um pouco mais expressivo, então você pode estar optando por utilizá-lo ou não, mas eu sempre indico utilizar o Bump para dar esse realismo na aplicação. Aqui com relação aos arquivos suportados, nós temos diversos formatos que podem ser utilizados no Unity. Por exemplo, o formato .max, .3ds, .obj. Eu particularmente sempre utilizo o .fbx ou .max. Por quê? Porque eu entendo que são os que funcionam melhor para o tipo de aplicação que eu desenvolvo. Eu trabalho muito com SketchUp, então lá no próprio SketchUp eu exporto em FBX, exporto também as texturas, porque é muito importante ter essas texturas numa pasta bem organizada, porque isso vai ser carregado para dentro do Unity e elas vão incorporar o objeto, então tem que estar muito organizado. E no formato FBX já é exportada as texturas junto com o modelo tridimensional. Aqui nós temos outros arquivos suportados para imagem, para áudio, que pode estar se trabalhando com áudio, por exemplo, né, ou com uma imagem bidimensional. E por fim, eu trago as referências. Gente, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.